Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre todas as leituras que eu concluí no projeto Lendo Christie em 2025. Gente, o projeto Lendo Christie, ele nasceu em 2019, lá no Instagram, quando eu comecei o Livro em Livros, e desde então eu tenho tentado ler aí em ordem cronológica, e tem sido uma jornada incrível. E nesse penúltimo ano aqui, logicamente eu trago aquele balanço que eu sempre faço, inclusive vou deixar na descrição, se você quiser conferir, o balanço semestral que eu fiz de 6 livros que eu li da Agatha em 2025, e agora vou fazer um apanhado geral, falar os melhores, os piores, tudo que eu achei. Então quero pedir encarecidamente, antes disso, que você se inscreva aqui no canal, que você curta o vídeo, que você compartilhe, que você comente, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Então agora sim vamos falar sobre todos os livros que eu li da Rainha do Crime em 2025. O livro de janeiro foi Os Relógios, um mistério com o Hercule Poirot, que eu tinha altas expectativas, mas infelizmente eu acabei ficando um pouco perdida no enredo, tem muito personagem, histórias que não levam a lugar nenhum, e eu acabei dando pra ele então 3,5 estrelas. Fevereiro, um mistério no Caribe, com a Miss Marple indo para o Caribe e acabando ali sendo inserida no meio de uma investigação sobre a morte de um dos hóspedes. Particularmente gostei bastante, dei para esse livro 4 estrelas. Em março, o caso do Hotel Bertrand, mais um livro aí com a Miss Marple, indo para um hotel onde muitas coisas estranhas acontecem, e aqui eu tenho algumas opiniões meio mistas e eu acabei dando para ele então 3,5 estrelas. Aí, em abril, A Terceira Moça, mais um mistério agora com o Hercule Poirot, e aqui ele vai investigar o sumiço de uma moça, e particularmente eu gostei bastante de alguns temas que a Agatha abordou aqui, eu dei para ele 4,5 estrelas. Em maio, Noite Sem Fim, um livro que não tem nenhum dos detetives principais da Agatha. A gente tem uma história que parece ser muito simples, mas vai ficando cada vez mais macabra, e eu amei esse livro, gente. A Agatha, ela inovou, ela assustou, ela trouxe aí um final extremamente perturbador. Eu dei pra esse livro 5 estrelas, foi maravilhoso. Depois, em junho, A Noite das Bruxas, um mistério com o Hercule Poirot e a Ariadne Oliver. Gosto bastante, né, dessa dinâmica entre os dois, mas infelizmente, aqui, que tinha tudo para ser uma história incrível acontecendo no Halloween, eu infelizmente me decepcionei com algumas coisas e acabei dando para ele 3,5 estrelas. Depois, indo para o segundo semestre, em julho eu li Passageiro para Frankfurt, também uma história que não tem nenhum dos detetives principais, que parece que vai chegar em algum lugar e as coisas não funcionam aqui, a gente tem muita gordofobia. Eu acabei dando para esse livro 1,5 estrelas. Em agosto, Nêmesis, aqui nós temos a Miss Marple investigando a morte de um personagem que aparece lá em Um Mistério no Caribe, então isso foi muito bacana, essa conexão. Porém, com o tempo, eu fui achando que tudo era muito óbvio, então não me conquistou o quanto eu gostaria, e eu, infelizmente, dei pra ele 3 estrelas. Em setembro, A Mina de Ouro e Outras Histórias, uma coletânea que a gente vai ter um pouco de cada história aqui da Agatha. A gente vai ter histórias mais românticas, mais dramáticas, mais assustadoras, com detetives, e por conta disso, alguns contos eu gostei bastante, outros não me impressionaram nem um pouco, e eu acabei dando pra ele aí, fazendo uma média, 3,5 estrelas. Em outubro, Os Elefantes Não Esquecem, mais uma vez um mistério com o Poirot e a Ariadne Oliver. Gosto bastante dos dois e como eles trabalham juntos. E no final das contas, esse livro me surpreendeu bastante, achei o mistério bem desenvolvido e acabei dando pra ele então 4,5 estrelas. Em novembro, Portal do Destino, última história com o casal Tommy e Tuppence, comprando ali uma casa e descobrindo um grande segredo escondido ali. O mistério, pra mim, não me pegou, eu achei que tudo foi muito Deus Ex Machina, mas uma coisa que eu gostei foi a ambientação e foi uma forma da Agatha se despedir da gente. Então, por conta dessa mistura de ter gostado e não gostado, dei pra ele 2,5 estrelas. E em dezembro eu li Os Primeiros Casos de Poirot, mais uma coletânea em que a gente vai ter de fato os primeiros casos ali do Poirot, sendo narrado principalmente pelo seu amigo, o Capitão Arthur Hastings. E teve algumas histórias que eu gostei bastante, outras que não funcionaram pra mim. Eu já conhecia muitas delas, mas aí eu fiz aquilo, né, de um apanhado, de dar uma nota pra cada conto e chegar numa média, e acabei dando pra ele 3,5 estrelas. E agora falando sobre o melhor e o pior livro do semestre, gente, que como eu já disse, já tem vídeo sobre o primeiro semestre,
aqui, né, de julho a dezembro, o livro que eu mais gostei de ter lido foi Elefantes Não Esquecem. Realmente, esse livro funcionou bastante pra mim. Eu gostei demais das interações que a gente vai tendo entre a Ariadne Oliver e o Poirot. Aqui, inclusive, é o último livro que a gente vai ter com a Ariadne Oliver antes da Agatha falecer. E eu acho que tem um mistério muito intrigante que a gente vai seguindo ali, cada um dos dois detetives, né, da sua própria maneira, fazendo as suas investigações e chegando a um final que, no final das contas, me surpreendeu. Teve algumas coisas que foram óbvias e ainda assim eu acho que funcionou muito aqui. Como eu disse, eu dei pra ele 4 estrelas e meia. Foi o melhor livro dela que eu li nesse segundo semestre de 2025. Agora, o pior, gente, não tenho o que dizer, não tenho o que dizer. Foi essa bomba chamada Passageiro para Frankfurt. Eu dei pra ele 1 estrela e meia querendo muito, porque aqui tem umas ideias muito erradas, uns papo torto, tem muita gordofobia, tem assim, páginas e páginas e páginas de gordofobia, e no final das contas, nem o mistério em si é interessante, porque você não consegue comprar a motivação dos personagens, o mistério em que eles estão envolvidos, como eles vão agindo durante a trama. Esse livro, ele só tá na minha coleção porque eu tenho uma coleção de livros da Agatha. Porque, sei lá, gente, sério, que livro ruim, que tóxico, que Chernobyl. E agora, falando de melhor e pior do ano, eu já preciso começar dizendo, gente, que o pior livro da Agatha que eu li em 2025, com certeza foi Passageiro para Frankfurt. Realmente, esse livro, ele não só não funciona, como ele é ruim. Eu sempre ouvi aí pessoas que gostam muito de ler livros da Agatha falando mal desse livro, e eu não entendia por quê. Eu nunca fui mais a fundo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de entrar na história sem saber muito sobre o que se trata, e agora eu entendi por que as pessoas odeiam esse livro, porque realmente ele é ruim, a escrita dele também não é incrível, o mistério deixa a desejar demais, sabe? Até coisas que poderiam se desenvolver em algo interessante não se desenvolvem, tem muita coisa errada nesse livro, então realmente pior do ano. Em compensação, gente, o melhor livro do ano que eu li da Rainha do Crime foi sensacional, foi espetacular, e eu tô falando aqui de Noite Sem Fim. Gente, que livro incrível! Eu imagino que pra época que ele foi escrito, ele foi algo muito diferente. Lógico que se você for ler hoje, ele não vai ser inovador e revolucionário nem nada disso, mas pra época eu achei extremamente perturbador. Você termina ele com uma sensação ruim, sabe? Mas é um ruim bom. É um ruim porque você fala, cara, que história interessante. As pessoas falam muito que a Agatha é formulaica, e eu entendo quem diz isso, mas esse livro aqui não tem nada de formulaico, principalmente o epílogo, né, o último capítulo ali dele, sério, é assustador, é maravilhoso, foi um livro incrível, principalmente eu que já tinha lido muitos e muitos livros da Agatha, chegar nessa fase aqui dela de escritora e ainda conseguir ficar surpresa com algo que ela coloca, sério, foi uma experiência maravilhosa, 5 estrelas para Noite Sem Fim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo qual foi aí o livro ou os livros da Agatha que você leu agora em 2025. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.